Fala pessoal, como é que vocês estão? Daniel Japiaçu aqui, professor de Física. Vamos dar continuidade ao nosso curso completo de Física Básica, hoje falando sobre a termometria. Bem, hoje nós vamos mostrar para vocês as principais escalas termométricas conhecidas, né? Pelo menos as mais usadas, inclusive nas questões de vestibular, e como é que elas se relacionam, tá bem? Lembrando que nós já falamos na aula passada como é que basicamente a temperatura ela é medida através do termômetro, através das grandezas termométricas, certo? É sempre uma grandeza que varia em função da temperatura. Mas como é que as grandezas, as escalas termométricas, elas são estabelecidas, né? Ou foram estabelecidas? No Brasil, nós utilizamos a famosa escala Celsius, né? Escala Celsius. A escala Celsius ela tem o seguinte padrão, né? Celsius estabeleceu 0 graus Celsius para o ponto de fusão da água pura a 1 atm, né? Naquelas condições lá perfeitas, e 100 graus Celsius para a ebulição da água, né? Só que outra escala famosa, muito usada em países de língua inglesa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, utilizam muito essa escala. É a escala Fahrenheit. É a escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, a fusão é descrita por 32 graus Fahrenheit, é o ponto de fusão da água, e o ponto de ebulição da água é descrito como 212 graus Fahrenheit. Você pode me perguntar de onde foi que eles tiraram esses números? Bom, a escolha foi completamente arbitrária. Celsius, ele quis que a sua escala fosse uma escala centígrada, no caso, entre a fusão e a ebulição tivessem 100 intervalos iguais. Já Fahrenheit queria que a sua escala tivesse mais números inteiros entre a fusão e a ebulição. Agora, por que o 32 e por que o 212? Não dá para dizer. Por que não 30 e 210, por exemplo, né? A gente pode fazer esse questionamento. Bem, a escolha basicamente foi dele e, né, como eu disse, foi uma decisão completamente arbitrária. Mas como é que a gente faz uma relação entre as duas, né? Olha só, digamos que aqui a gente tenha, assim que a gente representa um termômetro, tá bem? A gente tem aqui dois termômetros. Um termômetro vai estar graduado na escala Celsius, outro termômetro na escala Fahrenheit. Se esses pontos máximos aqui representam o ponto de ebulição, quer dizer que aqui eu tenho 212 graus Fahrenheit e aqui eu tenho 100 graus Celsius. Lembrando que 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit representam exatamente a mesma temperatura, né? O ponto de ebulição da água a 1 atm e água pura. Já aqui embaixo, eu vou dizer que representa o ponto de fusão, ou seja, 32 graus Fahrenheit e aqui 0 graus Celsius. Lembrando mais uma vez que aqui 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit também representam a mesma temperatura. Olha só, aqui entre 0 e 100 graus Celsius e entre 32 e 212 graus Fahrenheit, nós temos exatamente o mesmo intervalo de temperaturas, só que em escalas diferentes. Isso quer dizer que vai ter alguma temperatura aqui, eu vou colocar temperatura em Celsius, que ela vai ter não o mesmo valor, mas vai representar a mesma temperatura em graus Fahrenheit. Isso quer dizer que este intervalo aqui entre temperatura Celsius e zero, ele é igual a esse intervalo aqui, ó, entre a temperatura em Fahrenheit
menos 32. Ou então, para ficar melhor entendido, eu posso dizer que eles são proporcionais, né? A temperatura em Fahrenheit menos 32. Da mesma forma que a gente pode dizer que esse intervalo aqui, de 100 a 0, é proporcional a esse intervalo aqui, né? De 212 a menos 32. Só que aqui eu vou reorganizar para ficar de um lado a temperatura em Celsius, né? TC menos 0, 100 menos 0. E aqui eu vou colocar o que tem em Fahrenheit para ficar Fahrenheit sobre Fahrenheit, Celsius por Celsius. 212 menos 32 já dá 180. Aí, a gente pode fazer algumas simplificações, né? Por exemplo, eu posso simplificar 0 com 0, 10 por 2 dá 5, 18 por 2 dá 9, né? Daí a gente tem o seguinte, e no final das contas a gente pode ter uma relação da temperatura em Celsius com a temperatura em Fahrenheit da seguinte forma. Temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa é a famosa fórmula que relaciona a temperatura em Celsius com a temperatura em Fahrenheit. Tá bem? Toda vez que você precisar fazer uma conversão numa prova, né? Se você estiver na rua, estiver viajando aos Estados Unidos e ver uma temperatura que você diz que a temperatura ambiente está 85 graus, você, poxa, não está tão quente, né? Você vai usar um aplicativo para ver quanto é que é aquela temperatura em Celsius. Ou vai usar o seu aplicativo de previsão do tempo, enfim. Mas se você precisar fazer numa prova, você usa essa fórmula, tá bem? Agora nós vamos falar sobre a escala absoluta. Bom, sobre a escala absoluta, o que é que a gente pode falar? Primeiramente, porque ela tem esse nome, né? Kelvin, Lord Kelvin, ele pensou, começou a fazer um estudo com gases com a densidade muito baixa, medindo o grau de agitação desses gases. E ele percebeu que ele não conseguiu alcançar este estado de temperatura. Mas, se por acaso ele conseguisse alcançar o que ele chamou de zero absoluto, zero absoluto seria uma temperatura hipotética no qual todas as moléculas estariam paradas, né? Seria repouso total das moléculas. Ele determinou que essa temperatura seria menos 273 graus Celsius. Eu vou colocar aqui rapidamente o que significa o zero absoluto, né? Para vocês poderem ter aí nas suas anotações. Todas as moléculas paradas. Todas as moléculas paradas e vou colocar também entre parênteses que é uma temperatura hipotética, tá bem? É uma temperatura hipotética. No caso, a gente pode criar, né, estabelecer uma relação entre a escala Kelvin, que é conhecida como escala absoluta, e a escala Celsius, né? Veja, se o zero absoluto vale menos 273 graus Celsius, o zero absoluto seria o zero, não é ok, tá? É o zero Kelvin. Isso vale menos 273 graus Celsius. Isso quer dizer seguinte, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, né? No caso, se a gente coloca menos 273 graus Celsius, aqui a temperatura vai dar zero. Essa expressão aqui vai nos ajudar muito, porque em muitos casos, em muitos exemplos, em muitas fórmulas que a gente vai usar na termologia
a gente vai precisar fazer conversões da escala Celsius para a escala Kelvin, porque as fórmulas só vão funcionar na escala absoluta. Agora tem um detalhe sobre a escala absoluta que é interessante. Ela também é uma escala centígrada, porque 273 kelvins é a temperatura é a temperatura de fusão da água. 273 kelvins 273 kelvins é a temperatura de fusão da água. 373 kelvins é a temperatura de ebulição da água. Então ela também é uma escala centígrada. Quer dizer que a variação da temperatura de um corpo, a variação da temperatura de um corpo na escala Kelvin é exatamente igual à variação da temperatura de um corpo na escala Celsius. E uma última observação é que Kelvin não usa a notação grau Kelvin na sua escala. É também uma escolha dele e é interessante porque assim a gente consegue diferenciar a escala absoluta das outras, né? A escala absoluta das outras. A escala absoluta ela não foi escolhida arbitrariamente. Ele fez um estudo e estabeleceu e percebeu que menos 273 graus Celsius todas as moléculas estariam em repouso, o que não tem como alcançar esta temperatura, pelo menos nas condições que a gente conhece no mundo. Tá bem? A nossa próxima aula nós vamos fazer exercícios sobre as escalas termométricas e, né, estabelecer como é que a gente cria, por exemplo, relações da altura com a temperatura. Tá bem? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.